pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para você que está aqui assistindo o devocional com a gente. Esse é o último devocional do ano. Semana que vem a gente não tem, nós voltamos com os devocionais depois em janeiro, quando a gente voltar de férias. E espero que vocês tenham gostado desse ano com esse devocional. Ele ainda não acabou, né? Nós não começamos lá no comecinho do ano, então ainda tem algumas semanas. Nós vamos continuar até encerrar o livro, para que a gente tenha estudado a Bíblia toda, o ano todo. Então essa semana a gente quer falar um pouquinho sobre a carta de Gálatas e Tessalonicenses. E Stott começa justamente com a carta de Gálatas, porque ele acredita que foi a primeira carta que Paulo escreveu, que foi dirigida a 4 igrejas que ele visitou na sua primeira viagem missionária. E a razão por Stott acreditar que tenha sido a primeira carta é porque nessa carta não é mencionado o Concílio de Jerusalém e nenhum dos seus decretos. Então, é por isso que ele acredita que é a primeira carta que Paulo escreveu. E provavelmente ela foi escrita enquanto Paulo estava a caminho do concílio. Por isso não cita nenhum desses pontos, nem o concílio e nem os seus decretos já. E a carta aos Tessalonicenses, então, ela já foi escrita depois que Paulo visitou Tessalônica e foi na sua segunda viagem missionária. E o primeiro ponto que Stott coloca do devocional dessa semana é sobre, ele ainda traz um pouquinho do que a gente viu em Atos. Lucas menciona no capítulo 15, no verso 1, sobre alguns homens que desceram da Judéia para Antioquia. E eles estavam ensinando, eles trouxeram alguns falsos ensinos e estavam ensinando ao povo a necessidade da circuncisão. Nós já falamos sobre isso aqui também, e se eu não me engano fui eu que falei justamente sobre isso que eles passavam, que era necessário a circuncisão para a salvação. E esse fato ele também é mencionado em Gálatas, no capítulo 2, no verso 12, quando Paulo fala sobre alguns da parte de Tiago. Quando Paulo menciona essas pessoas, esses que estavam ensinando, né, da parte de Tiago. Mas Tiago deixou bem claro que eles não tinham autorização dele para isso. Então, tudo isso causou uma grande confusão, porque eram judaizantes que estavam menosprezando o evangelho. Eles estavam dizendo que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. E durante esses ensinos falsos, até Pedro, por um momento, ele se deixou levar por isso, até que Paulo teve que confrontá-lo de forma pública, né? Porque a verdade do evangelho ela estava em jogo. Então Paulo precisava deixar claro que esses ensinos eram falsos, que não era assim que funcionava. E esses falsos ensinos chegaram então à Galácia e eles estavam sendo bem-sucedidos, eles estavam se espalhando e as pessoas estavam acreditando nisso. Então Paulo, ele precisa expor, ele precisa deixar muito claro que a nossa salvação ela não depende disso, ela não depende da obediência à lei. Cristo havia morrido inutilmente, se assim fosse, como está em Gálatas 2:21. Se nós quisermos a salvação pelos nossos próprios méritos, a crucificação não seria suficiente, né? Não teria necessidade da cruz. Então, Paulo começa e termina a carta de Gálatas fazendo referência à graça, no capítulo 1, no verso 3, e no capítulo 6, no verso 18. E aqui Stott coloca uma frase para encerrar esse primeiro devocional, que o evangelho é a boa nova da graça de Deus, e não há outro evangelho. Então, nesse primeiro devocional, a gente vê que Paulo precisou
deixar muito claro que a nossa salvação não é por obediência à lei, não precisa de circuncisão, mas a nossa salvação vem pela fé, por nós acreditarmos no sacrifício que Jesus cumpriu naquela cruz. Aí que vem a nossa salvação, é através da nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Um pouquinho para frente, em Gálatas 5 já, nós lemos sobre a nossa liberdade, né? Os cristãos falam muito sobre a liberdade, mas é um pouco confuso também, porque as pessoas falam, vocês dizem ser livres, mas tem muita coisa que não pode fazer. E aí aqui tem um versículo que Paulo traz, no capítulo 5, no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Novo Testamento, ele nos apresenta Jesus como nosso libertador. Ele nos deu uma vida de liberdade, mas ele nos liberta da culpa, da consciência culpada, ele nos dá a alegria do perdão, da aceitação e acesso a Deus, e misericórdia sem mérito. Isso aí. Nós precisamos levar aqui alguns pontos em consideração sobre essa nossa liberdade cristã. Em primeiro lugar, em Gálatas 5,13, Paulo ele deixa claro que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Nós não podemos usar a nossa liberdade para satisfazer os nossos próprios desejos. Se nós vivemos no Espírito, nós não podemos satisfazer os nossos desejos carnais, da nossa natureza pecaminosa. Verso 16 do capítulo 5 também. Em segundo lugar, nós não devemos explorar o nosso próximo, mas nós devemos servir uns aos outros mediante o amor. Isso está lá no verso 13. E por fim, a liberdade, ela não significa que nós podemos desrespeitar a lei, porque toda a lei, ela se resume em um mandamento só: amar o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. Se nós amamos o nosso próximo, nós já estamos cumprindo a lei. Então, a nossa liberdade, a liberdade cristã, nós somos livres para controlar os nossos desejos, para servir ao nosso próximo e para cumprir a lei. Essa é a liberdade que Cristo nos trouxe, que nós acreditamos e para ela que nós vivemos. Um pouquinho mais para frente, também em Gálatas 5, nós encontramos um texto muito conhecido, que fala sobre o fruto do Espírito. E o Espírito, além dele ser santo em sua natureza e em caráter, ele trabalha em nós, para que o povo de Deus também seja um povo santo. E aqui Stott vai fazendo sempre duas comparações. Ele diz que existem duas forças que nos conduzem a dois estilos de vidas diferentes e que nos levam a ter atitudes diferentes, duas atitudes opostas. Por que existem duas forças? São duas forças contrárias. Existe a nossa carne, a natureza caída que nós herdamos e que foi deturpada, e o Espírito Santo, que habita em nós e que tenta nos tornar santos. Então isso gera uma batalha dentro de nós, porque são duas forças que estão sempre em conflito. Essas duas forças, elas nos conduzem a dois estilos de vida diferentes, dois estilos de vida opostos. Os atos da natureza pecaminosa, que são muito evidentes e são bastante desagradáveis, e aqui Stott traz eles em 4 categorias: sexo, religião, sociedade e bebida. Em contrapartida disso, nós temos o outro estilo de vida, que traz características que são marcas de Jesus e são identificadas então como o fruto do Espírito Santo. E elas são divididas de 3 formas: amor, alegria e paz, que caracterizam o nosso relacionamento com Deus,
paciência, amabilidade e bondade, que caracterizam o nosso relacionamento com o próximo, e fidelidade, mansidão e domínio próprio, que dizem a respeito de nós mesmos. E essas dois estilos de vida nos levam também a duas atitudes opostas. Nós somos exortados a repudiar a nossa natureza humana, então a nossa natureza pecaminosa, e ao mesmo tempo nos entregarmos ao Espírito Santo, para deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas para nos tornarmos santos. E essas atitudes, elas devem ser decisivas, elas devem ser completas e permanentes na nossa vida, para que nós não precisamos retornar continuamente à cena da crucificação, para nos lembrar daquilo que nós devemos ser, do que Cristo fez para que nós consigamos alcançar a santificação. Então nós precisamos cultivar uma vida espiritual para que a gente vença essa batalha, que o Espírito Santo vença essa batalha contra a nossa natureza pecaminosa, para que nós possamos demonstrar o fruto do Espírito Santo com Deus, com o nosso próximo, com a nossa própria vida, e para que a nossa atitude seja de repudiar a natureza pecaminosa e deixar que o Espírito Santo haja e trabalhe nas nossas vidas. Voltando um pouquinho para Gálatas 3, nós lemos no capítulo 3, versículo 1, não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui Stott traz a questão de que nem Paulo, nem os Gálatas, eles haviam presenciado a morte de Jesus. Mas Paulo, através da pregação da cruz, ele trouxe o passado para o presente e ele tornou esse evento histórico da cruz em uma realidade contemporânea. E essa mensagem que Paulo trouxe, então, a mensagem da cruz, ela é como uma pedra de tropeço para o orgulho humano, porque ela afirma que nós não podemos alcançar a salvação pelos nossos próprios méritos, com as nossas próprias forças ou com as nossas obras. E é nesse sentido que Paulo, ele contrasta a si mesmo com os falsos mestres, com aqueles judaizantes, e assim ele está sempre sujeito à perseguição. Então, ele ensina o contrário, ele apresenta o evangelho como ele verdadeiramente é, e ele está sempre sendo perseguido. E aqui Stott traz uma comparação a nós cristãos de hoje em dia, aqueles que são líderes que trabalham, que frequentam a igreja e que sabem, que entendem que a nossa missão é apresentar o evangelho a outras pessoas, as boas novas. E aqui Stott diz que ou nós agradamos as pessoas dizendo aquilo que elas querem ouvir, que elas têm capacidade de salvar a si mesmas, ou nós dizemos a verdade que elas não querem ouvir. Nós falamos sobre culpa, sobre pecado, sobre juízo e sobre a cruz. E aí Stott diz que nós temos que escolher ou a popularidade ou a fidelidade. Ou nós ganhamos a amizade, o reconhecimento das pessoas por falar aquilo que elas querem ouvir, ou nós nos mantemos fiéis, falando o que é o evangelho, quais são as consequências, o que nós somos sem ele, mas aquilo que nós podemos ser quando nós aceitamos Jesus. Então, que nós possamos nos manter fiéis à palavra, ao evangelho e dizer muitas vezes aquilo que as pessoas não querem ouvir. A verdade que dói, mas que também traz a nossa salvação, que nos apresenta Jesus como nosso libertador. Agora, parando de falar um pouquinho de Gálatas, nós vamos falar sobre Tessalonicenses. E o primeiro ponto que Stott traz aqui é o evangelismo através da igreja local. E ele coloca aqui: nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Vocês receberam a palavra com alegria. Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor.
Esse é um resuminho de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 5, 6 e 8. E Stott traz uma sequência aqui, né? Paulo, ele inicia a carta aos Tessalonicenses relembrando dos motivos da sua visita. E ele divide em 3 partes. O primeiro é a primeira frase: nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Capítulo 1, versículo 5 de 1 Tessalonicenses. Aqui, o evangelho, ele veio a eles também com convicção. Se o poder descreve o impacto objetivo da pregação, a convicção descreve o estado subjetivo dos pregadores. A verdade, convicção e o poder são características da mensagem, da pregação cristã autêntica. Então isso tem que estar sempre presente. Nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Esse evangelho chegou à igreja de Tessalônica com muita convicção. Segundo, vocês receberam a palavra. Verso 6. O mesmo Espírito que deu poder àqueles que estavam pregando o evangelho, ele deu alegria para aqueles que o receberam. Então, o Espírito, ele estava agindo nas 2 pontas desse processo de comunicação, tanto com aqueles que estavam pregando, como em aqueles que estavam recebendo o evangelho, de forma que receberam com muita alegria. E terceiro, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Verso 8. O verbo usado aqui, ele tem o significado de soar, tocar, expandir. Seja como for, os tessalonicenses, eles propagaram o evangelho de forma que ressoou através dos montes da Grécia, montes e vales da Grécia. E nós, como igreja, nós recebemos esse mesmo evangelho, que muitas vezes é aquele que nós não queremos ouvir, mas é aquele que nós precisamos ouvir. Então, nós recebemos esse evangelho e nós devemos passá-lo adiante. E aqui, Stott enfatiza mais uma vez que nada é mais impressionante do que essa sequência. Nosso evangelho veio a vocês, vocês receberam a mensagem, partindo de vocês, a mensagem se propagou. Mais um pouquinho adiante, as cartas de Tessalonicenses vão falar sobre a glória revelada. Nós pregamos o evangelho e nós temos que contar que um dia Jesus vai voltar. E aqui em Tessalonicenses nós encontramos também 2 cartas de Paulo que contêm muitas referências à volta pessoal, visível e gloriosa de Cristo. E Stott coloca que, se nós prestarmos atenção, em cada um dos capítulos há uma menção a esse evento, a volta de Cristo. E, em primeiro lugar, ele coloca que o Senhor Jesus será revelado em sua glória. Será um evento de esplendor cósmico que vai gerar muito temor. Em segundo lugar, o Senhor Jesus será glorificado em seu povo. A revelação da glória de Jesus, ela não será somente visível, mas ela vai se apresentar também entre o seu povo. E nós sabemos disso, nós esperamos por isso. Em terceiro lugar, aqueles que deliberadamente rejeitarem a Cristo serão excluídos da sua glória. Essa é uma das verdades difíceis que nós também devemos contar quando nós vamos apresentar as boas novas, que aqueles que rejeitam a Cristo, eles não estarão nessa glória futura. Eles passarão a eternidade sem Deus, irrevogavelmente banidos da presença de Deus. E quarto, enquanto isso, Jesus Cristo deve começar a ser glorificado em nós. Stott deixa claro aqui que esse processo, ele precisa começar agora, para quando chegar esse momento, nós chegarmos de maneira apropriada já. Quando chegar ao fim e quando Cristo voltar. Naquele dia, esse processo todo,
ele já vai estar em andamento e ele não será revertido, ele não será interrompido. Mas nesse dia, no dia da glória, que Jesus Cristo voltar, ele vai ser confirmado e completado. Nós seremos glorificados com Cristo. Esse é o evangelho que Paulo apresenta na carta de Gálatas e nas cartas aos Tessalonicenses. É a mensagem da cruz, que fala sobre um Jesus Cristo que nos libertou, que fez isso por nós, que vai contra o nosso ego, já que nós não podemos fazer nada para obter a salvação. Quem fez foi Cristo e nós precisamos acreditar nele, nós precisamos ter fé para ter a nossa salvação. Mas nós também recebemos essa missão de falar das boas novas, de como igreja receber a mensagem com alegria e propagar, para que outras pessoas também conheçam esse Cristo. Por mais que essa mensagem seja muitas vezes dura, seja uma mensagem que as pessoas não querem ouvir, ela é uma mensagem necessária, é o que as pessoas precisam ouvir. Mas a gente também pode falar de uma esperança, de que Cristo vai voltar e de que nós seremos glorificados com Ele no dia que isso acontecer. Que nós possamos cumprir a nossa missão de, assim como Paulo, e em contrapartida dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e falar de um evangelho que é real, que é verdadeiro, de um Cristo que vive e que vai voltar para nos buscar. Espero que vocês tenham gostado dos devocionais durante esse ano. Ano que vem, em janeiro, nós voltamos para terminar o livro, para que a gente consiga ter estudado um pouquinho da Bíblia toda, o ano todo. Vai passar um pouquinho do ano, mas a gente vai terminar esse livro que nós temos crescido, nós temos aprendido muito e ainda não acabou. Agora nós temos o nosso encontro de oração para nós conversarmos um pouquinho, apresentar os nossos pedidos a Deus e principalmente agradecer por tudo que Ele faz por nós, mesmo que nós não merecemos. Esteja com a gente, participe, vai ser pelo Zoom e nós voltamos ano que vem com os devocionais. Boas festas para todos vocês, aproveitem, Deus abençoe, estejam comemorando com a família, façam jus a essas datas tão festivas, né? O Natal, o nascimento de Jesus e o final do ano, e que ano que vem seja um ano de muito relacionamento com Deus e que essa mensagem do Evangelho possa estar no nosso coração e a gente possa apresentar ela a muitas pessoas, para que elas se acheguem com a gente também e tenham essa esperança de uma vida eterna com Jesus. Deus abençoe, até logo para quem estará com a gente ou até ano que vem. Beijos!